A paz do Senhor. O livro de Romanos, capítulo 16, versículo 16. E 2 Coríntios, capítulo 13, e versículo 12. E 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 26. E 1 a Pedro, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O beijo e ósculo é a mesma coisa? Sim. A palavra beijo e a palavra ósculo têm o mesmo significado. É por isso que em algumas traduções da Bíblia você encontra beijo e na outra você encontra a palavra ósculo. Mas é mandamento, pelo fato aqui desses versículos que eu citei, que fala para nós, os cristãos, nos beijarmos uns aos outros. Isso é mandamento? É obrigatório? Não. Em toda a palavra de Deus, você não vai encontrar uma passagem dizendo que você deve beijar o seu irmão, porque senão você não será salvo. Não, não existe isso. Então era uma prática muito comum, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento você vai ver que o próprio Jesus Cristo recebeu o beijo de alguns irmãos. Muito mais o beijo da traição, que veio da parte de Judas Iscariotes. Então não sereis salvos se não praticar o ósculo, como eu falei. Ninguém perderá a salvação por praticar o ósculo e ninguém ganhará a salvação por praticar o ósculo santo. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, já beijei alguém? Não. Eu nunca beijei alguém. Um irmão em Cristo nunca beijei. Uma vez sim eu beijei no rosto, claro. Lembrando que aqui o beijo, ou o ósculo, que foi praticado nos tempos bíblicos, ele era sempre no rosto e nunca na boca. Então um irmão vinha e beijava no rosto o seu irmão ou na testa, nunca na boca. Eu já pratiquei o ósculo santo, sim, como uma forma de carinho e amor. Eu fiz isso uma vez no meu irmão de sangue, mas eu dei um beijo nele no rosto, com uma prova do meu amor e carinho e respeito por ele. Já beijei outra pessoa, outro irmão? Não. Nunca beijei algum irmãozinho no rosto ou na testa. Em 12 anos de conversão, eu nunca beijei um irmãozinho no rosto ou na testa. O máximo que eu fiz foi dar um aperto de mão no meu irmãozinho e um abraço. Agora um beijo no rosto ou na testa eu nunca fiz. Assim como eu também nunca recebi um beijo no rosto ou na testa de algum irmão da mesma fé, de um outro crente em Jesus Cristo. Então veja bem, se o ósculo, o beijo era muito praticado nos tempos bíblicos, por que hoje em dia os cristãos não praticam o ósculo santo? A verdade é que são poucos os cristãos que realizam o ósculo santo. E é raro você ver um cristão beijando o outro na testa ou no rosto como sinal de carinho e amor ou respeito. Mas tem sim irmãos, denominações também, que continuam praticando o ósculo santo até hoje. Mas que, como eu falei antes, não é mandamento. Você não é obrigado a beijar o seu irmão. Deus não vai se agradar com você porque você beijou o seu irmão e também não vai se desagradar porque você não beijou o seu irmão. Amém? Agora, se Paulo e Pedro falaram para nós saudar os irmãos com um beijo, por que nós os cristãos hoje todos não fazemos isso? Pois aí que tá. Como eu falei, nem todos os cristãos praticam o ósculo santo. Somente uma grande minoria de cristãos que praticam o ósculo santo. Até porque hoje em dia, você beijar um homem no rosto, um irmão cristão beijar outro irmão no rosto, muitas das vezes pode ser visto por alguém com maus olhos, com malícia, entende? Claro, tem países que têm o costume de saudar as pessoas, os homens principalmente, vai saudar outro homem, ou também as mulheres, com um beijo. Mas também lembrando que muitas pessoas
em outros países ou aqui no Brasil, nem cristãos são. Não são crentes em Jesus, são ímpios, são perdidos, mas que volta e meia estão sempre praticando o ósculo santo, beijando um amigo seu, um irmão de sangue, entende? Então é um costume, é a tradição, até mesmo de alguns países onde se tem essa prática. Por exemplo, a Argentina eu sei que tem esse costume. Porque quando eu já fui em campeonato de taekwondo, quando eu praticava, um colega meu falou que o argentino, que era o seu adversário, veio querer beijar ele no rosto porque é um costume dele, lá onde ele mora, lá no seu país. Então não é errado se ele tem esse costume de querer beijar uma pessoa, seja conhecida ou não, no rosto ou na testa, não é errado. Agora, beijo na boca, claro, é só entre marido e mulher. Então, devemos praticar o ósculo santo? Olha, que nem eu falei, obrigado nós não somos a praticar o ósculo santo. Mas se você quiser praticar, beijar o seu irmão, não tem problema. Para Deus não vejo que seja problema. E também não vejo que se você quiser beijar, não tem problema nenhum também. Porque assim, o beijo praticado no Antigo Testamento e no Novo, ele era sinal de carinho, de amor, de honra, respeito, saudação, e até mesmo o beijo era praticado em despedidas. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Então veja só algumas passagens no Antigo Testamento onde o beijo foi praticado, o ósculo santo. Jacó foi beijado por Labão, seu futuro sogro. Gênesis capítulo 23, versículo 13. Ao se levantar, Labão beijou seus filhos e filhas. Gênesis capítulo 31, versículo 55. Jacó foi beijado por Esaú, seu irmão. Gênesis capítulo 33, versículo 4. José beijou seus irmãos. Gênesis capítulo 45, versículo 15. José beijou seu pai Jacó. Gênesis capítulo 50, versículo 1. Arão beijou seu irmão Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 27. Moisés beijou Jetro, seu sogro. Êxodo capítulo 18, versículo 7. Orfã beijou Noemi, sua sogra. Esther capítulo 1, versículo 14. Então veja aqui, também teve o ósculo santo entre mulheres e não só entre homens. Samuel beijou Saul. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Davi e Jonatas se beijaram. 1 Samuel capítulo 20, versículo 41. Davi e Jonatas se beijaram no rosto e não na boca. Porque tem um povo aí distorcendo essa passagem. Dizendo que, querendo falar que Davi e Jonatas tinham um caso homofóbico. Então, isso aí é falar o que a Bíblia não fala. Davi beijou Absalão, seu filho. 2 Samuel capítulo 14, versículo 33. Absalão beijava quem o cumprimentava. 2 Samuel capítulo 15, versículo 5. Então olha só, Absalão beijava no rosto ou na testa as pessoas que cumprimentavam ele. Davi beijou Barzilai. 2 Samuel capítulo 19, versículo 39. Antes de seguir a Elias, Eliseu queria beijar seus pais. 1 Reis capítulo 19, versículo 20. E agora vou citar algumas passagens onde foi praticado o ósculo santo no Novo Testamento. O mais clássico e o mais conhecido foi o beijo da traição. Jesus foi beijado por Judas. Mateus capítulo 26, versículo 49. Marcos capítulo 14 e versículo 45. E Lucas capítulo 22 e versículo 48. O filho pródigo foi beijado por seu pai. Lucas capítulo 15, versículo 20. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no. Atos capítulo 20, versículo 37. Aqui foi o que eu falei, o beijo de despedida. Não me deste ósculo, dizendo Jesus. Ela, porém, desde que entrei,
não tens cessado de beijar meus pés. Lucas capítulo 7, versículo 45. Então aqui Jesus falou, ó, você não me deu o beijo quando eu entrei em sua casa. Mas por mais que Jesus falou isso, como eu falei antes, a Bíblia não nos diz, não nos passa o entendimento que o ósculo é obrigatório, que devemos praticar. Mas também eu entendo que o ósculo sendo praticado pelos cristãos, Deus também vai se agradar com isso, porque isso vai ajudar na amizade, no amor entre os irmãos. Entende? Mas lembrando que se você quiser praticar o ósculo, pratique. Se não quiser, não pratique. Muitas das vezes tem cristãos que não praticam o ósculo santo, eles têm até a vontade de beijar o seu irmão. E muitas das vezes não beija por causa de vergonha ou outra coisa. Então, no meu entendimento, a minha opinião é para aquelas pessoas que dizem que o ósculo é obrigatório e que você é obrigado a beijar seu irmão, senão Deus não vai se agradar contigo e você estará correndo o risco de perder a salvação. Então eu discordo disso, porque falar isso, ensinar isso, é dizer aquilo que a Bíblia não diz. Eu já vi aqui na minha cidade um pastor amigo meu que deu um beijo no rosto de outro amigo meu, que era obreiro daquela igreja, que era obreiro daquele pastor. Então o pastor fez isso e foi um ato de carinho e de amor para com esse irmão. Então, se um dia você sentir essa vontade de beijar o seu irmão, o seu pastor, ou seja quem for, para assim passar um ato de carinho e de amor, faça. Não fique com vergonha por fazer. Amém?